Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós vamos explorar um tema aí que tem capturado a imaginação de muitos ao longo dos séculos, né? Vamos falar um pouco sobre o anticristo. Nesse vídeo nós vamos aqui seguir uma jornada através do tempo para entender como esse conceito se desenvolveu desde suas origens nos tempos cristãos até as elaborações mais complexas ali durante o período da Idade Média. Então, seria a visão atual do anticristo uma realidade ou uma construção da igreja através da teologia moderna? Em 1995, os escritores evangélicos Tim LaHaye e Jerry Jenkins lançaram o livro Deixados para Trás, uma narrativa sobre os últimos dias da Terra. Então, a trama girava em torno do apocalipse e das provações enfrentadas pela humanidade após o arrebatamento. Um evento no qual milhões de cristãos desaparecem repentinamente. Esse livro deu início a um império multimídia, inspirando mais 15 romances e 5 filmes. Então, assim como qualquer obra literária, a série Deixados para Trás é um reflexo do seu contexto histórico e cultural. Nesse caso, a série é influenciada por uma teologia específica do fim dos tempos, conhecida como dispensacionalismo. Esse ponto de vista teológico, popularizado pelo pregador do século XIX, John Nelson Darby, enfatiza conceitos como o arrebatamento pré-tribulação, que sugere que os cristãos serão levados da terra para evitar um período de tribulação de 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Ao longo do século XX, o dispensacionalismo ganhou popularidade entre os evangélicos americanos, em parte devido ao uso generalizado da Bíblia de referência Scofield, que promovia essa teologia. Um tema central dentro dessa interpretação escatológica é a figura do anticristo, apresentado ali como um super vilão satânico que se opõe ou tenta substituir Jesus, assumindo uma posição de liderança mundial. Ao longo da história, esse conceito tem sido usado como uma estratégia polêmica, frequentemente projetando a pessoa do anticristo em figuras políticas ou religiosas que se destacam e são consideradas adversários da fé cristã. Mas de onde veio a ideia do anticristo? Se o contexto histórico e intelectual dos livros deixados para trás está enraizado na teologia dispensacionalista protestante dos séculos 19 e 20, qual é o contexto original do anticristo nas escrituras sagradas? O termo anticristo origina-se da palavra grega anticristos, que pode significar oposição a ou em lugar de Cristo, no caso. Sua etimologia dá origem a duas interpretações distintas, mas interligadas da figura do anticristo: aquele que se opõe a Cristo e aquele que tenta substituir a Cristo. Então, o termo anticristo é mencionado brevemente no Novo Testamento, principalmente na primeira e segunda epístolas de João. Na primeira epístola de João, o termo anticristo é usado para descrever aqueles que negam Jesus como Cristo, representando uma categoria de indivíduos que se desviam das crenças cristãs ortodoxas. Vale ressaltar que a forma plural anticristos é utilizada, sugerindo que esse termo se refere a várias pessoas em vez de uma única entidade abrangente. O anticristo, nesse contexto, serve como um rótulo para apóstatas ou aqueles que negam as verdades cristãs essenciais. Então, da mesma forma, a segunda epístola de João, ela associa o anticristo àqueles que negam a encarnação de Jesus Cristo como ser humano, mais uma vez destacando o conceito de oposição à doutrina cristã. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Mas todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 1 João 4:3. Interessante que João diz que ele já está no mundo. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. 2 João 1:7. Outros textos estão lá em 1 João, 2 Tessalonicenses, Mateus
e no livro do Apocalipse. Então, enquanto interpretações posteriores ao texto bíblico, especialmente na Idade Média, expandiram e enriqueceram a figura do anticristo, o contexto original do Novo Testamento indica que se referia a indivíduos ou grupos que se opunham às crenças cristãs fundamentais, não necessariamente se tratando de uma única entidade sobrenatural. No caso, bem no começo, ali, quando João escreveu a sua carta, o próprio Império Romano, foi considerado anticristo, vários imperadores foram considerados anticristos, e ao longo da Idade Média essa posição ela foi evoluindo, ao ponto de, chegando ali na Reforma Protestante, os protestantes consideraram que a própria igreja e o papado também seriam anticristos, pela forma como se colocavam, fazendo oposição aos ensinamentos de Jesus. Então, com o tempo, vários escritores e teólogos cristãos elaboraram ideias sobre esse conceito, incorporando a figura do anticristo em estruturas e narrativas escatológicas mais amplas. Políticos influentes, religiosos e espiritualistas, famílias ricas e empresários poderosos, todas essas pessoas são apresentadas como possíveis anticristos ao longo dos anos. E é importante reconhecer que a evolução do conceito do anticristo é influenciada pelo desenvolvimento teológico, contextos históricos e estruturas interpretativas ao longo dos séculos. Então, a representação moderna de um supervilão satânico está distante das referências originais do Novo Testamento, refletindo a intrincada interação entre crenças religiosas, mudanças culturais e elaborações das narrativas do pensamento cristão. Isso mostra que uma ideia ela pode ir se desenvolvendo à medida que a cultura e o pensamento das pessoas vai evoluindo, o que não quer dizer que isso é bom ou ruim, está certo ou errado. O perigo, na verdade, reside no fato de que o sentido das palavras, conceitos culturais religiosos e até a visão de mundo, elas sofrem mudanças ali ao longo dos anos. E isso pode alterar a compreensão de textos e interpretações bíblicas, levando ao distanciamento da ideia original, gerando conceitos, doutrinas e interpretações que, em um estudo mais criterioso e profundo, poderão entrar em choque com a interpretação e o contexto original. Sabendo que essas ideias elas necessitam de interpretações que serão feitas através de análises e estudos, que geram conclusões, que sofrem variações dependendo do conhecimento, da visão doutrinária e do contexto cultural e religioso de quem está conduzindo o estudo e produzindo a interpretação. Então é importante estar atento às várias possibilidades que são apresentadas e tomar muito cuidado com doutrinas ou interpretações que não estão escritas ou representadas de forma bem clara ali na Bíblia. Resumindo, você tira da sua cabeça aquilo que você põe dentro dela. A conclusão final será diretamente influenciada pelas crenças religiosas ou não, pelo conhecimento e conceitos culturais das pessoas ou grupo que finaliza aquele estudo. Tenha sempre isso em mente. Esse é o motivo pelo qual existem tantas divergências nas interpretações religiosas, sejam escatológicas ou de outros textos bíblicos. O estudo que a pessoa tem, o conhecimento que ela tem, a linha de estudo que ela recebeu e os conceitos culturais que ela tem vão influenciar na interpretação final. Por esse motivo que alguns interpretam de um jeito e outros acabam interpretando de outra forma. Então é isso, pessoal. Espero que tenham achado essa perspectiva interessante. É sempre bom compreender que mais importante do que identificar se virá ou não esse tipo de anticristo é estar pronto para se encontrar com o Senhor em qualquer tempo. Na verdade, isso é o mais importante. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu like, seus comentários abaixo. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir e, se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.